perispírito mostra refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. É aquele exemplo que a gente dá da impressão digital, né? Cada um tem a sua e cada um tem um perispírito que é único também. Então, tem a propriedade de individualizar cada ser. Não é? Cada um de nós é uma preciosidade divina, porém diferente. Já imaginaram? Só na Terra, 8 bilhões de espíritos. Desencarnados de 14 a 21 bilhões. Único. E no universo? Porque há muitas moradas na casa do Pai. O sistema solar, temos os planetas habitados. E as constelações que estão aí? Não é? Cada um tem aí a sua característica de ser filho do mesmo Criador. Nesse contexto, o fator memória, refletindo-se na tela perispirítica, surge como um dos mais importantes, assegurando a continuidade da vida psíquica nos diferentes níveis de existência e marcando assim a identidade da alma. Não é? Então, por isso que a gente vai observar que quando se desencarna, esta função individualizadora faz com que o ser desencarnado, o espírito desencarnado, mantenha as suas características. Ok? E nós, quando desencarnarmos, seremos os mesmos, né? O mesmo jeito, a mesma aparência, ela pode até ser modificada, né, pela plasticidade do perispírito, mas o mesmo jeitinho, não é? E a memória, ela permanece. Os nossos arquivos, as nossas experiências, a nossa bagagem permanece. E isso faz com que sigamos jornada fora, carregando conosco tudo aquilo que nós aprendemos, não é? E isso se dá graças a essa característica da alma, que nós vamos ver agora, né, de ter ela a sede da memória, e o perispírito de guardar também todos esses registros. Olha só, o perispírito pensa, vamos pensar antes. Eu que estou a perguntar. Né? Oi? A alma pensa. O perispírito é matéria, o perispírito é só um corpo. Okay? Ele tem funções, ele tem propriedades, mas ele é um corpo. Registra também. Então não pensa. No perispírito está a sede da memória. Já dei spoiler aqui. A sede está na alma. Ok? Sede está na alma, mas o perispírito guarda os registros. Ok? Eu costumo brincar dizendo que a alma é a CPU e o perispírito é o pendrive. Tá tudo registrado lá, mas se o pendrive quebrar ou perder a sua capacidade de guardar informação, está tudo registrado na alma. Tá ok? Tem alma ou espírito. Sempre que eu falar alma é a mesma coisa, semente do abacate, tá bom? Vamos lá. Hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual até tornar-se um espírito puro. Né? Comentamos aqui agora. Tudo bem até aqui, né, gente? Qualquer coisa, sinalizem aí. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Certo? Então, desencarnou. O espírito está envolvido pelo perispírito, que dá forma ao espírito. Certo? Então, o Dr. Bezerra de Menezes ele continua, né, com a aparência humana. Por quê? Porque fazem parte um do outro. O perispírito vai se modificando, se sutilizando, mas permanece ligado ao espírito, envolvendo o espírito até a condição de espírito puro. Tudo bem? O perispírito, vamos lá.
Faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito por si só não é o espírito, do mesmo modo que o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente e o instrumento da sua ação. Ok? Tranquilo, né? Fica claro assim que é a alma que pensa e que, por conseguinte, guarda e lembra as impressões das experiências vividas em sua peregrinação evolutiva. Ela imprescinde, não depende, como visto, do perispírito. A alma não depende do perispírito, embora caminhem juntas e a alma evoluindo, o perispírito se sutiliza e se ilumina. Mas não depende. Indissociável agente de manifestação, ainda que possa estar sujeito a transformações, como mencionamos aqui, de acordo com o grau de adiantamento da alma e, consequentemente, do plano em que estagia e o meio em que opera. Não é? Então, em outros mundos, o perispírito será diferente do nosso. Okay? Mas sempre haverá o perispírito guardando uma relação direta com o grau evolutivo do espírito. Vamos lá. Então, função individualizadora. Alguma dúvida? Tudo bem? Então tá bom. Oi, pode falar. Nessa encarnação ele tive outras formas em outras, assim, aparência física? Com certeza, até ter animado um corpo masculino também dá, né? E isso vai ficar bem claro nessa aula. Falamos das propriedades do perispírito. Dá uma olhadinha lá, que vai esclarecer bastante coisa. Mas a ideia é essa, tá? A aparência nossa aqui, ela se modifica conforme também os componentes genéticos. Isso. A princípio você havia perguntado sobre uma aparência diferente em outras existências. Não, procura sim, para a gente não sair com dúvida, tá bom? Eu só comentei do vídeo porque não sei se você chegou a assistir a aula anterior, mas ela esclarece. A gente pega do comecinho do estudo do perispírito. É que aqui a gente já está num módulo mais adiantadinho, então às vezes podem suscitar algumas dúvidas, mas que se ficou, lá dá para sanar. Mas pode me perguntar, assim que você tá ótimo. Vamos aqui para ajudar. Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Libera aqui para mim, por favor. Isso. Função organizadora ou modeladora. Vocês se lembram que temos vários nomes, né, para o perispírito. Temos corpo espiritual, corpo astral, não é? Temos modelo organizador biológico, né, do professor Hernani Guimarães Andrade. Então, por que modelo organizador biológico? Justamente pela função modeladora. É o perispírito que modela o corpo físico. Tá? Modela no sentido de formação realmente do corpo, a gente vai ver isso agora. Podemos ver corpo fluídico também, né? Se referindo ao perispírito, corpo eletromagnético, assim por diante. Então, no processo de reencarnação, a morfogênese, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, daqui a pouco eu já volto para a gente decodificar isso aí, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, que é o modelo por excelência. Então, impulsos
psicossômicos de crescimento. Então, psicossoma é também um outro sinônimo de perispírito, psicossoma. Se a gente ouvir, ler, estamos falando do perispírito. Então, quando a gente fala do processo de reencarnação, a morfogênese, então a gente está já imaginando a questão da fisiologia do corpo humano, não é? Quando a gente fala de modelar um corpo, nós estamos imaginando todo o processo de divisões celulares que acontecem naquele embrião ocorrendo graças a esses impulsos do perispírito. Ok? Por quê? No momento da concepção, o que vai acontecer? A gente vai ver melhor isso em processo reencarnatório. Mas, quando há união de gametas, masculino e feminino, existe ali um espírito designado para a reencarnação, haverá uma extensão do perispírito, como se fosse um filamento energético que vai, no momento da concepção, unir-se àquele produto, não é, digamos, da concepção. Ok? E, a partir desta união que a espiritualidade promove com com aquela união de gametas ali, quando há a concepção, é que o perispírito vai influenciando o desenvolvimento daquele embrião, para que ele possa crescer, desenvolvendo-se fisiologicamente, ok? Anatomicamente, tendo uma forma, tendo uma aparência que é resultado do molde ou do modelo do perispírito. Ok? Às vezes eu vejo vocês assim, acha que legal essa informação, entendi. Às vezes eu olho e falo assim, acho que eu não entendi nada. Então. Aí, assim, a gente vê as expressões, né? A gente, facilitador pensa, o pessoal está entendendo. Entrou intervalo, aí dá aquela. Professor, mas é divino imaginar que o perispírito tem todas as informações de como vai ser aquele ser. A cor dos olhos, a anatomia do corpo, é muito. E não só isso, né? Todas as necessidades para evoluir. Para a evolução, do seguido plano do planejamento de reencarnação. Isso aqui, a gente tem, assim, aulas bem legais aí pela frente, quando a gente vai ver o planejamento e o processo reencarnatório, como é interessante a gente estudar isso aí mais a fundo. Mas aqui deu para entender, não é? Então é como se fosse Lembra do cordão de prata? O cordão de prata é aquele elo, não é? Fluídico que parte do perispírito e está conectado ao corpo físico. De onde surge esse cordão? É justamente da ligação do espírito reencarnante com aquele produto da concepção. É ali que ele vai se enraizando conforme vai havendo esse desenvolvimento desse serzinho. E a reencarnação, segundo André Luiz, ela se consolida aos 7 anos de idade. Totalidade, né? Desse enraizamento, desses filamentos que partem do perispírito. Porque quando a gente fala cordão de prata, parece que é só um fio, né? Não parece que é só um fio? Parece, né? Então, quando a gente pega aqui, né? Um fiozinho, olha só, vários filamentos, né? Quando a gente estica, o que acontece? Parece que é um cordão só, não é? Mas são diversos que vão se unindo, não é? Átomo a átomo perispiritual e do corpo físico. Não é incrível? É isso. Oi. Eles geram o cordão de prata. Isso, é como se... Porque como é um corpo fluídico, não é? Nós temos nessa
ideia, né, de fluido, né, a possibilidade desses filamentos, digamos, energéticos conectarem-se no momento da reencarnação à união daqueles gametas, ok? Que é o produto da concepção. Então, isso a gente pode dizer que é o cordão de prata, ok? Que são vários, é como se fossem vários fiozinhos energéticos que partem do perispírito e se unem ali àquele corpo em formação, a partir da concepção, ok? Se não existisse a ação do perispírito, não existiria todo o processo de divisão celular que vai acontecendo nessa formação do embrião. Okay? Assim, que o perispírito, ele se moldava ao corpo, mas na verdade é o inverso, é ele que manda o corpo. É ele que forma, é por isso que é o modelo, né? Ele organiza e ele modela. É, exatamente. No momento do desencarne, o fio de prata é rompido? É desatado, né? Esse cordão de prata, ele vai sendo gradativamente desligado e a gente vai estudar processo desencarnatório ainda agora no segundo semestre também. E a gente vai ver que ele pode ser tranquilo.